Na cidade de Chipre, em 300 a.C., vivia um comerciante muito rico chamado Zeno. Durante uma viagem da Fenícia para Pareas, seu barco afundou junto com toda a sua carga. Devido a esse único evento, um evento que estava totalmente fora do controle de Zeno ou de qualquer pessoa, esse homem muito rico de repente se tornou pobre em um instante. Imagine que você fosse Zeno. Como você reagiria ao ver todo o trabalho de sua vida indo pelo ralo pela força implacável da natureza? Qual seria a reação adequada? Você ficaria com raiva? Triste? Você sentiria que a vida te enganou? Para a maioria de nós, todas essas seriam reações normais. Mas não para Zeno, o pai do estoicismo. Uma pequena mudança dura na eternidade e uma pequena reformulação de sua mentalidade pode desencadear mudanças maiores e mais impactantes mais adiante. O cerne do estoicismo é a própria definição de aceitação e indiferença. Depois de ler as obras de Sócrates e outros grandes filósofos, Zeno criou e ensinou o estoicismo. Segundo Zeno, embora não tenhamos muito controle sobre o que nos acontece, temos controle sobre como isso nos afeta. E devemos usar esse controle com grande efeito. Em vez de chorar sobre o leite derramado, ou neste caso, mercadorias afogadas, Zeno se concentrou em manter sua compostura sobre a situação, permanecendo calmo e neutro, apesar de seu apuro. Hoje, as pessoas inadvertidamente veem os estoicos como pessoas que não podem ser quebradas, pessoas que não costumam se demorar nos extremos emocionais, passando por coisas como acessos de raiva ou crises de ansiedade. Mas a ideia original, por trás do estoicismo, era muito mais do que isso. Em vez de apenas uma maneira de descrever pessoas que são inexpressivas, o estoicismo era uma maneira de ver, descrever e entender o mundo. Era um modo de vida, e esse modo de vida durou séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada a situações hoje da mesma maneira que foi aplicada há milhares de anos atrás, e seus benefícios são tão impactantes. O estoicismo nos permite processar essas emoções negativas de experiências negativas e transformá-las nos pensamentos que nos dão uma perspectiva única do mundo. A perspectiva é tudo e todos no mundo têm experiências diferentes e, portanto, perspectivas diferentes sobre as coisas. Como os estoicos se reuniram, discutiram e ensinaram filosofia em um lugar público, sua filosofia geral era amplamente conhecida. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar muito qualquer pessoa e todos, e por isso não fazia sentido para eles esconder esse conhecimento atrás das 4 paredes de uma escola ou dos pátios do palácio. Como resultado, todos, de escravo a imperador, poderiam aprender e se tornar um estoico, e eles fizeram. Alguns dos estoicos mais notáveis do mundo incluem Epicteto, que se traduz como adquirido, pois ele era uma vez possuído como escravo, Sêneca, que era um estadista muito renomado, e Marco Aurélio, um imperador romano e um dos homens mais poderosos que já viveram. Os primeiros estoicos praticavam o que pregavam, evitando todas as formas de segregação e liderando a luta contra a desigualdade. Eles até inventaram a palavra cosmopolita, que literalmente significa cidadão do mundo. Quando as pessoas ouvem essa palavra agora, pensamos em cidades como Nova York, Toronto, Dubai e Londres, por causa de sua diversidade. Esse era o tipo de unidade e união que os estoicos pregavam. Mesmo em uma época em que não era popular, as mulheres eram livres para aprender sobre o estoicismo e se tornarem estoicas. Então, por que tantas pessoas adotam o estoicismo como um modo de vida? Em um mundo cheio de reviravoltas inesperadas, nossas emoções podem atrapalhar as coisas. Na realidade, não ficamos realmente tristes, porque coisas ruins nos acontecem. Ficamos tristes, porque coisas ruins, inesperadas, nos acontecem. A chuva é uma coisa boa. Ajuda a regar nossas plantas, fornece água para o gado e mantém a temperatura fresca e úmida. Mas a verdade é que quando aquela nuvem escura te pega do lado de fora, sem um guarda-chuva, nunca é uma boa experiência. Então, por que não começamos a chorar assim que começa a chover? É porque, embora a situação seja ruim, aprendemos a esperar pela chuva. É algo que é inevitável. Não podemos controlar o clima. Embora seja ruim, a chuva passa e a luz retorna. O estoicismo nos ensina que,
Da mesma forma, devemos esperar que tudo de ruim que possa acontecer, acontecerá. Imagine o pior resultado e esteja contente sabendo que isso pode acontecer. Um dos exercícios estoicos é conhecido como desconforto voluntário, um exercício destinado a aumentar os sentimentos de gratidão. Durma no chão da sua cozinha, tome banhos frios quando normalmente toma banhos quentes, coma apenas batatas por alguns dias, coisas assim. Este exercício ajuda você a entender que não importa o quão difícil seja, você ainda sobreviverá e potencialmente prosperará se sua mentalidade estiver correta. Ao ser capaz de suportar essas situações desconfortáveis, preparamos indiretamente nossa mente para futuras desventuras. Com o estado atual do mundo, onde os anúncios estão constantemente sendo empurrados goela abaixo, somos levados a acreditar que, se não tivermos a próxima melhor coisa, parecermos de uma certa maneira ou ganharmos uma certa quantia de dinheiro, nunca seremos felizes. Esta mensagem é mais importante agora do que nunca. Entramos no mundo sem saber muita coisa. Crescemos aprendendo coisas em casa, na escola e observando o mundo por nós mesmos. A questão é que muitas vezes todas essas três fontes de conhecimento nos ensinam de maneiras diferentes. A questão é: precisamos internalizar todo esse conhecimento? Se fizermos isso, poderíamos estar estabelecendo expectativas irreais para nossas vidas, nos deixando no final decepcionados e insatisfeitos. Isso não é maneira de viver. Devemos, em vez disso, nos concentrar em nos melhorar para nós mesmos. Devemos fazer as coisas por nós mesmos, e apenas por esse motivo. Anexar qualquer esperança externa ou anexos secundários às ações que tomamos quase sempre leva à decepção. Na maioria das vezes, acabamos tentando preencher esse vazio com coisas externas, gastando todo o seu dinheiro em um carro chique, a casa, ou até mesmo começando uma família. Às vezes, fazemos todas essas coisas por seu valor externo e não por seu valor interno. Mas o estoicismo ensina que, se você abordar a vida dessa maneira, coloca sua felicidade nas mãos de forças externas, forças que podem sempre falhar. Os carros quase sempre quebram, desastres naturais varrem cidades inteiras, e as taxas de divórcio sobem cada vez mais a cada ano. Mas até as coisas gratuitas na vida têm um custo. O custo do espaço, tanto físico quanto mental. Sêneca uma vez escreveu que aprender a viver com menos criará espaço em sua vida para as coisas que realmente importam para você. Em vez disso, devemos colocar nossa felicidade em nosso valor intrínseco como seres humanos e em nada que temos ou podemos adquirir fisicamente. Devemos escolher fazer o nosso melhor para manter a calma, independentemente do que a vida nos jogue. Porque, independentemente do que seja que queremos no final do dia, não temos controle sobre a maioria das coisas que nos acontecem, mas temos todo o controle sobre como reagimos a essas coisas. Essa é a dicotomia do controle, o princípio mais importante na filosofia estoica. Os estoicos ensinam que devemos aprender a separar o que controlamos do que não podemos controlar. Um verdadeiro estoico não vê seus sucessos com base no ganho financeiro de suas empreitadas, mas se consola com o fato de que pode viver uma vida confortável sem todas as coisas que o dinheiro pode comprar. Estas são as 4 principais virtudes do estoicismo: sabedoria, coragem, temperança e justiça. Sabedoria é ser capaz de separar o que é interno do que é externo, e a capacidade de escolher nossa reação às coisas que nos acontecem. Como Viktor Frankl disse, entre estímulo e resposta há um espaço, e esse espaço é o nosso poder de escolher nossa resposta. Coragem, 2 palavras: persistir e resistir. Essa é a dicotomia do controle, o princípio mais importante na filosofia estoica. Os estoicos ensinam que devemos aprender a separar o que controlamos do que não podemos controlar. Precisamos determinar nosso valor não das coisas que não podemos controlar, mas das coisas que a mudança de poder para o algoritmo do YouTube ainda faz com que muitas pessoas julguem o sucesso de seu canal no YouTube ou conta no Instagram com base em quantas visualizações e inscritos ou seguidores eles têm. Métricas que, na maior parte, estão além do seu controle. Os estoicos ensinam que,
Em vez disso, você deve julgar o sucesso de seu trabalho com base na quantidade de esforço que você colocou e não no resultado de suas esperanças externas. Confie no processo. Pense em uma pessoa que tem trabalhado duro em seu trabalho nos últimos 6 meses. Ele agora sente que merece uma promoção e então ele se aproxima de seu chefe com seu relatório de desempenho. O chefe agradece, não concede a promoção e ele vai para casa pensando que deve ser ruim em seu trabalho. Ele não considera que o chefe pode simplesmente ter acordado com raiva. Alguém pode ter sido mais qualificado naquele momento, ou talvez a empresa estava apenas perdendo dinheiro e não podia pagar por isso. Ele não sabe o motivo, mas ainda está chateado. Se ele simplesmente colocasse seu valor na qualidade do relatório de desempenho que entregou, continuasse fazendo o que estava fazendo para ganhar a promoção que queria, ele poderia ter sido muito mais feliz no geral. Com a perspectiva certa, seu objetivo não teria sido diminuído, mas apenas adiado. É essa reformulação da sua mentalidade que é crucial. Um verdadeiro estoico não vê seus sucessos com base no ganho financeiro de suas empreitadas, mas se consola com o fato de que pode viver uma vida confortável sem todas as coisas que o dinheiro pode comprar. Estas são as 4 principais virtudes do estoicismo: sabedoria, coragem, temperança e justiça. Sabedoria é ser capaz de separar o que é interno do que é externo e a capacidade de escolher nossa reação às coisas que nos acontecem. Como Viktor Frankl disse, entre estímulo e resposta há um espaço, e esse espaço é o nosso poder de escolher nossa resposta. Coragem, 2 palavras: persistir e resistir. Temperança ou moderação é o que eu acabei de fazer lá, fazendo mais com menos, dizendo mais com menos palavras. Enquanto Jeff Bezos e Elon Musk estão lutando no topo da lista da Forbes, os estoicos acreditam que o limite da riqueza deve simplesmente ser ter o que é essencial e, em seguida, ter o que é suficiente. Justiça é a mais importante de todas as virtudes. Ela instrui que ninguém deve fazer mal a outro, porque todos nós nascemos um para o outro, para fazer o bem um ao outro, e não para nós mesmos. Nelson Mandela foi um dos líderes africanos mais famosos do mundo. Enquanto ele estava lutando contra o apartheid, ele foi condenado à prisão perpétua, onde ficou por 27 anos antes de finalmente ser libertado. Quando ele foi libertado da prisão, ele foi eleito presidente da África do Sul e, portanto, muitas pessoas pensaram que ele iria punir brutalmente todas as pessoas que tiveram algo a ver com o apartheid ou sua prisão. Mas é claro, ele não fez isso. Durante seu tempo na prisão, Mandela leu as obras de Marco Aurélio e aprendeu muitos dos valores fundamentais do estoicismo, todos os quais ele praticou ao longo de sua vida. Em vez de pedir as cabeças dos malfeitores, Nelson Mandela instou seu povo a buscar o oposto: relaxar e reconstruir. Ele enfatizou que o passado agora estava além de seu controle e que a única coisa que eles poderiam fazer era encontrar uma maneira de seguir em frente e construir uma nação melhor. Este é o caminho do estoico. Na medicina moderna, o estoicismo está no cerne de procedimentos, como a terapia comportamental, emotiva, racional e a logoterapia. A REBT ajuda os pacientes a identificar padrões de pensamento negativos que podem estar causando problemas emocionais e comportamentais. Permite que você desafie o raciocínio por trás de todos esses pensamentos negativos com lógica. E quando você percebe que muitos deles são infundados, você pode então substituí-los por crenças mais produtivas e saudáveis. A logoterapia, por outro lado, é baseada no princípio estoico de que os humanos são movidos por propósito. Mesmo nas situações mais sombrias, podemos preencher nossas vidas com significado e felicidade simplesmente descobrindo qual é esse propósito. Como muitos de nós sabemos, porém, isso é mais fácil de dizer do que fazer. É um processo, assim como tudo o mais. Temos que reconfigurar a maneira como pensamos, tirar o velho, colocar o novo. Para resolver nossos problemas com a felicidade, devemos praticar, redirecionando nossa definição de valor para as coisas que podemos controlar. Podemos parar de nos fixar nas coisas que não podemos controlar e, no geral, podemos levar uma vida muito mais feliz e gratificante. O estoicismo nos ajuda a navegar por tempestades passadas
e presentes para águas mais calmas e pacíficas. E, se nosso navio afundar e todos nós nos afogarmos, podemos ter paz no fato de que vivemos uma boa vida, embora não tão longa quanto esperávamos, porque lembre-se, tudo ainda não te conheceu.